Miraculosa Rainha dos céus, sob o teu manto tecido de luz, faz com que a guerra se acabe na terra e haja entre os homens a paz de Jesus. Miraculosa Rainha dos céus, sob o teu manto tecido de luz, faz com que a guerra se acabe na terra e haja entre os homens a paz de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse às multidões mais esta parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a espigar, apareceu também o joio. Os servos do dono da casa foram dizer-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? Ele respondeu-lhes: Foi um inimigo que fez isso. Disseram-lhe os servos: Queres que vamos arrancar o joio? Não, disse ele. Não suceda que ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer ambos até à ceifa, e na altura da ceifa direi aos ceifeiros: Apanhai primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, e ao trigo recolhei-o no meu celeiro. Jesus disse-lhes outra parábola: O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta e torna-se árvore, de modo que as aves do céu vêm abrigar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que fora anunciado pelo profeta que disse: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Jesus deixou então as multidões e foi para casa. Os discípulos aproximaram-se dele e disseram-lhe:
explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Como o joio é apanhado e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino todos os escandalosos e todos os que praticam a iniquidade, e hão de lançá-los na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caros peregrinos presentes neste recinto do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus agora proclamada fala-nos de Deus, do modo como Ele cuida de nós, e diz-nos que tomar consciência do modo como Deus age em nosso favor nos indica também o modo como devemos proceder, as atitudes de fé que devemos assumir. No Evangelho, Jesus usa parábolas e comparações para nos falar do reino de Deus, isto é, para nos falar da presença de Deus no nosso mundo e da presença de Deus na nossa vida. Através da primeira parábola que escutamos, a parábola do trigo e do joio, Jesus convida-nos, antes de mais, a reconhecer que na história da humanidade e na vida de cada um de nós, o bem e o mal coexistem. O trigo e o joio coexistem. A parábola mostra-nos a atitude de Deus diante do mal e diante daqueles que o praticam. Deus não tem pressa em condenar. Pelo contrário, dá tempo para que o bem cresça e possa suplantar o mal. Dá tempo ao pecador para que possa converter-se. Assim escutávamos já na primeira leitura, que afirmava que Deus tem cuidado de todas as coisas e é indulgente para com todos. E por isso, no Salmo responsorial, o aclamámos dizendo: Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. E com o salmista dissemos que o Senhor é bom e indulgente, cheio de misericórdia para com todos os que o invocam. É um Deus bondoso e compassivo, paciente e cheio de misericórdia e fidelidade. De facto, Deus não tem pressa em condenar. Tem pressa em salvar. E por isso nos dá sempre tempo para a conversão. Nos convida permanentemente à conversão. A presença de Deus clemente e compassivo no nosso mundo e nas nossas vidas assume, por outro lado, sempre formas humildes e discretas, como a semente de mostarda ou o pequeno pedaço de fermento que tem capacidade para fazer levedar toda a massa. Assim nos dizia o Evangelho, a presença deste Deus clemente e compassivo é sempre humilde e discreta. A verdade é que o cuidado amoroso de Deus faz brotar a salvação dessas humildes e discretas formas de presença. O reino de Deus, enquanto especial presença de Deus no mundo,
já está aqui, já está presente no meio de nós, em germen, já transforma hoje a história e as histórias de vida de cada um de nós. O grande desafio é o de percebermos estes sinais da presença de Deus e de nos tornarmos também nós instrumentos da transformação que a presença de Deus implica. Ora, este modo de proceder de Deus, retratado sobretudo nas parábolas e comparações que Jesus utiliza no Evangelho, lança-nos 3 desafios concretos. 3 desafios para a nossa vida. Antes de mais, desafia-nos a reconhecer na nossa vida o trigo e o joio. Isto é, esta palavra de Deus desafia-nos a olhar para a nossa vida com verdade, para reconhecer o trigo e o joio, isto é, o bem e o mal que coexistem. Sabemos que Deus será sempre paciente e misericordioso para conosco. E por isso, não é drama reconhecer o mal na nossa vida. Drama é não o reconhecer e não procurar caminhos de conversão. Mas aprendemos também a sermos mais compreensivos e misericordiosos para com aqueles que nos rodeiam. É que muitas vezes, em relação aos que estão ao nosso lado, nós só vemos o joio, não vemos o trigo. Só vemos o mal, não vemos o bem. E por isso o Evangelho é também desafio a estarmos atentos aos que estão ao nosso lado, para vermos o bem que eles têm, o bem que nos trazem, o bem que nos fazem. Em segundo lugar, a palavra de Deus desafia-nos hoje a estarmos atentos aos sinais pequenos e humildes da presença de Deus no nosso mundo e na nossa vida. Não nos podemos limitar a ver o mal e a lamentá-lo. E quantas vezes não acontece que na boca de nós, cristãos, aparece sempre este lamento que está tudo mal, que está tudo errado. Essa não é uma visão cristã. Nós somos convidados a ver o joio, sem dúvida, mas também o trigo. O mal, mas também o bem. O bem que brota da presença de Deus no nosso mundo. Deus está presente. Deus acompanha as nossas vidas. E nós precisamos de aprender a reconhecer os sinais desta presença. Sinais discretos, como a semente de mostarda ou o pedaço de fermento. Mas sinais efetivos. Por fim, em terceiro lugar, a palavra de Deus exorta-nos a sermos fermento de transformação no mundo em que vivemos, a sermos instrumentos da expansão e crescimento do reino de Deus, a sermos nós esse pedaço de fermento que faz levedar a massa. Caros peregrinos, os santos Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos de Fátima, foram exemplares no modo como viveram estas atitudes a que a palavra de Deus hoje nos convida. Por um lado, conscientes da misericórdia de Deus e do imenso amor com que eram amados por Ele, souberam sempre ser misericordiosos, usar de misericórdia e compaixão para com os outros com quem contactavam. Aprenderam a reconhecer os sinais da presença de Deus nas suas vidas e por isso em tudo encontravam Deus. Em tudo encontravam motivo para louvar o Senhor, ocasião para o encontro com Ele. E foram verdadeiro fermento de transformação do mundo, de tal modo que o seu exemplo de vida ainda hoje nos toca, comove e desafia. Aprendamos com eles. Caros peregrinos, peçamos a intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, os santos pastorinhos de Fátima, para que, tomando consciência do modo como Deus age em nosso favor, aprendamos também o modo como devemos proceder. E neste dia dos avós e dos idosos, em Roma, um grupo de idosos entregou a alguns jovens a cruz do peregrino para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, num gesto de envio que une as gerações mais velhas com as gerações mais jovens. Recordo que ao longo dos próximos dias chegarão a Portugal,
chegarão às nossas dioceses milhares de jovens de todo o mundo para a Jornada Mundial da Juventude. Disponhamo-nos a acolhê-los e rezemos pelos bons frutos da Jornada Mundial da Juventude que se aproxima.